Olá! Para nossa análise de hoje, a gente tem fontes que levam a um passado, nossa, bem distante e, preciso dizer, um pouco perturbador. Vamos olhar textos bíblicos, tipo Levítico 18, comentários e até achados arqueológicos que falam de práticas antigas, algumas bem chocantes, viu? Exato. E o objetivo aqui é tentar entender o contexto, sabe? Por que aquelas proibições específicas para os israelitas? Principalmente a ordem para eles serem assim radicalmente diferentes dos vizinhos egípcios, cananeus. Certo. A gente vai explorar as razões por trás disso, incluindo, uma das coisas mais sombrias, o sacrifício de crianças. Nossa, pesado. Vamos então desempacotar isso. Começando pelo cenário geral ali de Levítico 18. Perfeito. O capítulo começa com uma instrução bem direta, né? As fontes mostram isso claramente. Olha, não sigam os costumes do Egito, de onde vocês vieram, e nem de Canaã, para onde vocês estão indo. Isso é o ponto de partida. Criar uma identidade separada, santa. E aí vem aquela lista, uma lista longa de relações sexuais proibidas. É verdade. Vários tipos de incesto, adultério, relações homossexuais, bestialidade. Tudo isso era visto como abominação, algo que ia contaminar o povo, a terra. E tem fonte que sugere que algumas dessas práticas, tipo o incesto na nobreza do Egito, eram até comuns, com umas justificativas meio estranhas, de pureza racial, por se acharem deuses. Exatamente. Uma visão totalmente oposta ao que Levítico estava estabelecendo para Israel. E essa necessidade de ser diferente não parava na ética sexual, não. Imagino que não. Ia direto para práticas religiosas consideradas erradas na raiz. E talvez o exemplo mais, chocante, esteja ali no versículo 21. Que é? Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. É direto. Moloque. Só esse nome já arrepia. E as fontes mostram que não era só um alerta, né? Reis de Judá, tipo Acás, Manassés, eles fizeram isso, no vale de Rinom. Sim, fizeram. Um lugar que ficou tão marcado por isso que o nome Geena virou quase sinônimo de inferno, de lugar maldito depois. Terrível. Sobre Moloque, o nome parece vir de Meleque, que é rei, e pode estar ligado a deuses de povos vizinhos, amonitas, sírios, que representavam esse poder que exigia, um culto extremo. E como seria esse ritual? É difícil até formar uma imagem. As descrições que a gente tem, baseadas em comentários antigos, tipo do Rabino Rashi, e na arqueologia, são pavorosas. São. Falam de uma estátua de metal, talvez bronze, oca por dentro, com um fogo aceso. Nossa. E os braços da estátua estendidos, ficando incandescentes. E aí? Aí os bebês eram colocados nessas mãos quentes e queimados vivos. Enquanto isso, tambores muito altos tocavam para abafar os gritos. O lugar é chamado Tofete. Que significa lugar de queimar, né? Que coisa horrível. É. Um cenário de pesadelo. E o mais impactante é que a arqueologia parece meio que confirmar isso, né? Isso que deixa tudo ainda mais real, mais sombrio. Escavações em Cartago, na Sicília, Sardenha, lugares de influência fenícia. Isso. Acharam cemitérios especiais, os tofetes. Nesses lugares encontraram urnas pequenas. Com o que dentro? Com ossos queimados de bebês, de crianças bem pequenas. Às vezes misturados com ossos de animais, o que sugere sacrifício mesmo. E tem mais. O quê? Acharam lápides, pedras com inscrições agradecendo a deuses, tipo Baal Ramon, porque o deus teria ouvido a voz de quem ofereceu. É bem específico. Meu Deus! E não é só a arqueologia. Autores antigos como Diodoro Sículo, Plutarco, eles também escreveram sobre os cartagineses sacrificando crianças aos seus deuses. Que quadro perturbador. Mas, existe algum debate sobre isso? Ou todo mundo concorda que era exatamente assim? Existe sim algum debate. Alguns arqueólogos, por exemplo, já sugeriram que o Vale de Rinom poderia ser só um crematório comum, não necessariamente para sacrifício de gente viva. Ah, entendi. Embora essa visão não seja a mais aceita,
E outros sugeriram que os tofetes púnicos talvez fossem só cemitérios para crianças que morriam de causas naturais, porque a mortalidade infantil era altíssima na época. Faz sentido essa dúvida. Só que, por outro lado, tem pesquisadores bem respeitados, como a Josephine Quinn, que olham para tudo junto, a arqueologia, as inscrições, os textos antigos, e dizem que a evidência para o sacrifício infantil literal é avassaladora. É a palavra que ela usa. Forte. E como isso tudo se compara com a própria narrativa bíblica? Eu penso logo em Abraão e Isaac, né? É um contraste fundamental. Intencional, eu diria. Na história de Abraão, a ordem é claramente um teste de fé. E o ponto principal é que Deus interrompe o ato. Certo, Deus impede. Exato. A Bíblia se posiciona contra o sacrifício humano, não a favor. E é interessante notar que mesmo um rei como Manassés, que fez essa coisa horrível, segundo a própria Bíblia, ele se arrependeu e foi perdoado. Mostra um lado da graça divina também, né? Sim, mesmo nesse caso extremo. Então a visão bíblica era que essas práticas tipo Moloque contaminavam tudo. A terra, as pessoas. Exatamente. A ordem em Levítico 18 era clara. Sigam um caminho diferente, um caminho de vida. Tem até um versículo que diz: obedeçam aos meus decretos e às minhas leis, pois quem os praticar viverá por eles. Viverá por eles. Isso. E alguns veem até rituais judaicos posteriores, como o Pidyon Haben, que é o resgate do primogênito, sabe? Uma cerimônia que celebra a vida, a redenção, como uma resposta direta a isso, valorizando a vida em oposição à morte que Moloque exigia. Olhando para tudo isso fica muito claro, né? Levítico 18 era um chamado radical para Israel se diferenciar, se definir contra práticas que eram vistas como destrutivas, desumanizantes. Moloque é o exemplo mais extremo dessa fronteira moral e espiritual. Sem dúvida. Era um chamado para adotar um padrão divino, para viver de outra forma, rejeitando o que eles consideravam que rebaixava um ser humano. Felizmente, nesses rituais horríveis ficaram lá atrás na história. Sim, felizmente. Mas a essência da questão talvez ainda ecoe. Fica a reflexão, né? Que poderes ou, sei lá, ideologias de hoje podem nos levar, talvez de um jeito mais sutil, a sacrificar o bem-estar, o futuro das novas gerações, a desviar de um caminho que realmente valoriza a vida, a dignidade. É algo para a gente continuar pensando, né? Com certeza. Algo para se pensar.